Foi rapidinho mesmo e a gente já volta aqui com o TV Mar News, trazendo informações para vocês a respeito do boletim. Pois é, Arnaldo Ferreira fez uma análise e a gente confere agora. É estarrecedor os últimos boletins da Secretaria de Estado da Saúde a respeito da evolução do coronavírus em Alagoas. Na segunda-feira, 24 mortos. Na terça, mais 24. E ontem, o novo boletim já afirmava 800 pessoas contaminadas e mais 24 mortes. Neste momento, 9.000 casos estão em investigação. Acuado, o governo de Alagoas não tem outra alternativa, manteve o estado na fase vermelha, mas flexibilizou para bares e restaurantes, que agora podem funcionar até às 8 horas da noite. Mas não resolve o problema, porque o forte desse negócio é sábado e domingo e feriados. A proibição de funcionamento está mantida. Só podem funcionar no sistema Pegue Leve e Delivery. Não tem alternativa. O setor está demitindo e promete demitir mais. Como vai recontratar? E quando? Quem sabe? Para piorar a situação, os municípios do Sertão, do Agreste, da Zona da Mata e a capital não estão preparados para momentos como esse de chuvas fortes. Já temos aí registros de ruas alagadas no Agreste, de desabamentos, pessoas desabrigadas em Maceió, fome e desemprego. E uma pandemia pela frente. Que situação. Pois é, né, gente? Olha só, até amanhã os pontos de vacinação aqui em Maceió vão aplicar apenas a segunda dose. É necessário, então, que você fique de olho no seu cartão de vacinação. Não há imunização contra o coronavírus sem as duas aplicações. Então, gente, pensa nisso. Não dá para já sair. Tomei a primeira dose, já vou sair. Não é assim. É necessária a segunda aplicação também, tá? A Prefeitura de Maceió informou que a programação de vacinação volta ao normal assim que chegarem novas doses. E a gente passa para vocês agora o boletim atualizando para vocês como é que está a situação aqui do nosso estado diante da Covid-19, né? A gente vê aqui nas últimas 24 horas foram 802 novos casos aqui no estado de Alagoas. Nós temos um total de 163.018 casos desde o início da pandemia. Atualmente nós temos 8.803 casos em investigação aqui no nosso estado. Desse número, gente, 163.018, 155.036 pessoas já se recuperaram da doença. Nas últimas 24 horas, foram 24 pessoas que morreram por conta da Covid-19 e desde o início da pandemia aqui no nosso estado, 3.874 vidas foram perdidas para a Covid-19 aqui no estado de Alagoas. Na próxima imagem, então, a gente confere aí como é que está a situação da ocupação dos leitos aqui no nosso estado, tá? Nós temos, então, um total de 56% de ocupação dos leitos da Covid-19. Das UTIs, são 84% das UTIs já estão ocupadas por conta da Covid-19 aqui no nosso estado. Os leitos para quadros clínicos, nós temos aí 46% de ocupação e leitos para UTI intermediária, 39% de ocupação aqui no nosso estado. E aí a gente mostra para vocês como é que está a situação da vacinação também, para que você possa ficar acompanhando, né? Nós temos um total já de 512.584 pessoas que já foram vacinadas em todo o estado de Alagoas. Desse número, 394.814 receberam a primeira dose, o que equivale a 11,78% da população de todo o nosso estado, né? E das doses que chegaram aqui destinadas à primeira dose, 65,81% já foram aplicadas nos alagoanos. E aí a gente fala agora sobre a segunda dose, por isso que o município também tem aberto bastante para que o pessoal faça o reforço, né? Faça essa segunda dose, porque o número ainda é bastante baixo. Nós temos um total de 117.770 pessoas que receberam a segunda dose aqui no nosso estado, o que equivale a 3,51% de toda a população.
das vacinas que chegaram aqui destinadas para a segunda dose, 19,63% apenas foram administradas em alagoanos, e é por isso que a gente sempre faz, então, essa ressalva aqui para vocês, que é necessário. Se você fez a primeira dose, fica de olho, então, para que você faça a segunda também e fique aí imune, tá bom? A gente vai agora para o nosso quadro Direito e Cidadania, recebendo já aqui no nosso estúdio hoje, Jamile Coelho, que vai falar sobre um assunto bastante pertinente. Hoje o TV Mar News está todo quente, né? Hoje a gente vai falar também sobre uma situação que a gente fala aqui quente e dizia já que fogo no parquinho, né? Fogo no parquinho, porque a gente vai falar sobre instalação de CPI, que é o que a gente está vendo acontecer aí a âmbito nacional, a CPI da pandemia, que visa exatamente investigar se houve ou não omissão do governo federal diante dessa situação de pandemia, e também vem para investigar governos e prefeituras em relação à destinação do recurso que veio, então, que foi distribuído para esses órgãos, né? Bom dia para você, Jamile. Eu queria que primeiro você pudesse explicar para a gente o que é uma comissão parlamentar de inquérito, que poder ela tem, o que pode e o que não pode ser feito. Ok, bom dia, Porlane, bom dia a todos e a todas. A gente está interessante porque toda semana nós temos uma pauta, né? Verdade. A gente consegue avançar nesses temas. O que é a CPI, como você falou? É uma comissão parlamentar de inquérito. Ela tem previsão na Constituição Federal, tem previsão também nos regimentos internos da Câmara e do Senado Federal. Ela consiste numa comissão formada por parlamentares que vão investigar determinado fato, determinado assunto, e é uma comissão temporária, né? Ela é formada exatamente para aquele assunto específico. Ela é composta por parlamentares, pode ser tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, pode ser também na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores. Então, ela vai investigar em cada âmbito. E a formação dela é de forma proporcional, ou seja, quanto mais partidos, quanto mais parlamentares o partido tiver, mais representantes ele vai ter naquela comissão, certo? O que é que a comissão pode fazer? Ela mesma já diz, ela é uma comissão parlamentar de inquérito. Então, ela tem os poderes de inquérito. Ela é um processo que a gente chama de inquisitorial. Então, você não vai falar em contraditório, em ampla defesa. Ele é investigativo, né? Ele vai fazer, às vezes, ali do Ministério Público, ou até mesmo da própria Polícia Federal, ou da Polícia Normal na investigação dos crimes. Então, ela pode requisitar documentos, ela pode mandar quebrar sigilo bancário, né? Ela não pode fazer interceptação telefônica, isso só com ordem judicial, mas ela pode chamar parlamentares ou ministros ou quem estiver no processo para ser ouvido, né? E, ao final, ela não pune, ela não tem o poder de punir, porque aqui no nosso Estado, né, no Brasil, no Estado Democrático de Direito, esse poder de punir, ele foi otorgado ao Poder Judiciário. Então, ao final dessa investigação, ela pode resvalar num projeto de lei para alterar alguma situação, ou a conclusão ela é remetida ao Ministério Público, para que o Ministério Público, aí sim, titular da ação penal ou civil, e vá atrás da punição dos culpados. Então, tudo que for investigado, tudo que ficou decidido, investigado nessa CPI, ela é levada, então, para a autoridade para que ela possa ou não, punir ou não a situação que está sendo investigada, né? Os responsáveis pela situação. Exato. É como se a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela faz, às vezes, entre aspas, do Ministério Público ou de uma polícia. Ela investiga, né? E ela tem todos os poderes judiciais para isso. Ela pode, como eu disse, requisitar documentos, né? Intimar pessoas, testemunhas, pedir explicações sobre determinados fatos. E a conclusão disso manda-se para o Ministério Público para ele punir. Para ele punir, não. Para ele entrar com ação para o Judiciário aplicar determinada pena. Ela normalmente tem o prazo de 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. A gente estava conversando aqui que a gente vê algumas CPIs se arrastando, porque não existe também um contraponto. Apesar dela demorar, se ela demorar mais do que isso, ela não é anulada por conta disso. Agora, Jamile, o que a gente viu aí nesses últimos dias? A gente viu o STF, a gente viu o STF julgando a instalação dessa CPI. Por que se deu dessa forma?
o que acontece? Para se instalar uma CPI, é preciso de pelo menos a assinatura de 1/3 dos interessados, né? 1/3 dos parlamentares. Isso também pode ser até decidido em plenário. Só que essa CPI ela foi formada pela minoria. Então, também é uma decisão política instalar ou não. O que o STF fez? Não, a minoria já está aqui cumpridos esses requisitos, o Senado tem que instalar, né? Essa é uma CPI do Senado. Inclusive, pode haver CPIs mistas, que é CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito misto. O que é que junta-se a Câmara dos Deputados com os senadores e aí com representantes de ambas as casas para investigar, né? O que é que se investiga na CPI? Qualquer assunto de relevância nacional que possa prejudicar a ordem constitucional, social, econômica e política do país. Então, tem que ser um fato muito relevante. Nesse caso, trazendo para o fato concreto, é a destinação dos recursos pelo governo federal. E a destinação dos recursos pelo governo federal até a distribuição dos estados e municípios. Pois é, era isso que eu ia te perguntar, porque a gente sabe que quem investiga o governo federal é exatamente Senado, Câmara dos Deputados, né? E aí a gente passa para a questão do âmbito estadual. A Assembleia Legislativa, então, que abriria uma CPI, digamos assim, para investigar o governo do estado e a Câmara dos Vereadores para investigar a prefeitura. Essa CPI, como foi pedido inclusive pelo presidente da República, né? Essa CPI, ela pode investigar também governos estaduais e municipais? Olha, nesse caso específico, é como se a competência ela fosse um pouquinho alargada. Quando a gente, estado ou município, por exemplo, pega recursos federais, ou para um convênio, ou para um contrato de repasse, ou um acordo de cooperação técnica, que vem recurso federal, o Estado e o município ele pode ser, sim, investigado, por exemplo, pelo Tribunal de Contas da União. E é isso que tem se entendido. Como esses recursos eles não estão sendo diretamente geridos e gastos pelo governo federal, ele é repassado aos estados, daí para os municípios, para serem locados, né, em determinadas ações, se entendeu esse alargamento de competência. Porque o governo federal está destinando os recursos e o que é que se fez dali por diante, né? Quando ele chegou no estado, quando ele chegou no município, ele foi bem empregado, ele foi mal empregado. Então, é por isso que tem se entendido que essa competência está um pouco alargada, né? Agora, a gente tem que entender também que isso é um fato político. A comissão, ela gera uma situação política que os partidos, eles vão se entender, tentar se entender. Então, vai haver uma questão de a CPI está formada, quem vai ser o relator, quem vai ser o presidente, quais serão os integrantes, né? É natural que quem está sendo investigado queira ter mais integrantes dentro da CPI, né? Possíveis aliados, mas a gente também tem que entender que a CPI é um trabalho técnico. É requisitado documento, tem, não tem, isso é crime, não é, né? A CPI, ela não dá opiniões, entendeu? Ela não tem juízo de valor, ela reúne documentos, ela chega a uma conclusão por isso, e aí remete para as vias competentes para eventual punição ou não, ou arquivamento. Muito bem, então, Jamile, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News, esclarecendo aí essa questão tão atual que a gente vem trazendo aqui em relação ao nosso país e que eu acho necessário também, né? É necessário que de fato se investigue, só não sei se o momento é esse. Jamile, muito obrigada mais uma vez, a gente volta a se encontrar semana que vem, tá bom? Para você que está aí em casa, gente, eu queria pedir a você, saia de casa apenas se necessário, né? A gente está aí com um dia bastante chuvoso, previsão de chuva pelo menos até amanhã e de chuvas fortes. Então, se você pode não sair de casa, em vez de sair para evitar acidentes, para evitar aí qualquer incidente também. E se você de repente mora em alguma área de risco, vai para a casa de algum parente, aciona a Defesa Civil, mas se resguarda, tá bom? A gente volta aqui a qualquer momento com a nossa programação, trazendo mais informações e atualizações a respeito da chuva aqui em Maceió. Um beijo bem grande, obrigada pela tua companhia e até amanhã, 8h30, aqui no teu canal 525 da NET Claro.